Vamos aqui agora ler mais um poema do Augusto dos Anjos, né? Dessa vez foi um soneto que ele escreveu para o pai dele, que estava doente na época e depois morreu, né? Na verdade, eu acho que ele já tinha morrido aqui, mas ele escreveu um soneto, acho que em três partes, né? Em três partes e a primeira parte deles se chama A Meu Pai Doente, né? Então, vamos lá. Vamos lá, soneto Augusto dos Anjos. A meu pai doente. Para onde fores, meu pai, para onde fores, irei também, trilhar nas mesmas ruas. Tu, para amenizar as dores tuas, eu, para amenizar as minhas dores. Que coisa triste, o campo tão sem flores, e eu tão sem crença, e as árvores tão nuas, e tu gemendo, e o horror de nossas duas mágoas crescendo e se fazendo horrores. Magoaram-te, meu pai, que mão sombria, indiferente aos mil tormentos teus, de assim magoar-te sem pesar havia. Seria a mão de Deus? Mas Deus, enfim, é bom, é justo, e sendo justo, Deus não havia de magoar-te assim. Soneto, né? Número 2, A meu pai morto. Madrugada de 13 de janeiro. Rezo, sonhando, o ofício da agonia. Meu pai nessa hora junto a mim morria, sem um gemido, assim como um cordeiro. E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro. Quando acordei, cuidei que ele dormia. E disse à minha mãe que me dizia: Acorda-o, deixa-o, mãe, dormir primeiro. E saí para ver a natureza. Em tudo o mesmo abismo de beleza, nem uma névoa no estrelado véu. Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas, como Elias num carro de glórias, ver a alma de meu pai subindo ao céu. Podre, meu pai, a morte o olhar lhe vidra. Em seus lábios, que os meus lábios osculam, micro-organismos, funebres pupulam numa fermentação gorda de cidra. Fúnebres, na verdade, né, cara? Fúnebres, que se diz, né? Fúnebre, eu acho. Duras leis as que os homens e a hórrida hidra a uma só lei biológica vinculam, e a marcha das moléculas regulam, com a invariabilidade da clepsidra. Podre, meu pai, e a mão que enchi de beijos, roída toda de bichos, como os queijos sobre a mesa de orgíacos festins. Amo meu pai na atômica desordem entre as bocas necrófagas que o mordem, e a terra infecta que lhe cobre os rins. Esse foi o soneto, a terceira parte do soneto, né, que encerra esse soneto curto dele, né, porque o Augusto dos Anjos tem vários sonetos, cara, e a maioria deles são bem grandes assim, mas esse aqui foi mais curtinho, né? E ele retratando a situação real, né? O pai dele realmente morreu. Não sei se foi realmente assim, né? O contexto, ele estava dormindo e o pai dele morreu dormindo. Eu acho que provavelmente foi assim. Mas vamos aqui analisar, né? Esse poema aqui dele. Então ele começa dizendo: Para onde fores, pai, para onde fores, irei também trilhar nas mesmas ruas. Tu, para amenizar as dores tuas, eu, para amenizar as minhas dores, né? Ou seja, uma dependência mútua ali, né? O pai dele sofrendo e ele sofrendo ao ver o pai dele sofrer, né? Então, que coisa triste, o campo tão sem flores, eu tão sem crença e as árvores tão nuas, e tu gemendo, e o horror de nossas duas mágoas crescendo e se fazendo horrores. Como eu disse, uma dependência ali, né, cara? E ele vendo o sofrimento do pai dele faz ele sofrer mais, né? Ele retrata essa paisagem sem crença, sem flores, as árvores tão nuas que retratam a paisagem de desesperança, né? Uma situação desesperançosa, assim, sem ânimo, sem ânimo. Ele não acreditava que o pai dele iria melhorar, talvez, né? Magoaram-te, meu pai, que mão sombria, indiferente aos mil tormentos teus, de assim magoar-te sem pesar havia. Seria a mão de Deus? Mas Deus, enfim, é bom, é justo, e sendo justo, Deus não havia de magoar-te assim. Talvez a gente consiga até identificar um resquício aqui de ironia, né, cara, nessa parte, porque bom, se tudo acontece pelo desígnio divino, né? Se tudo acontece porque Deus ordena ou deixa que as coisas aconteçam, então a morte do pai dele poderia ser
autorizada por Deus, né? Mas aí ele se questiona, mas seria a mão de Deus? Mas Deus é tão justo, né? Então, eu acho que não é Deus, né? Então talvez tenha até um pouco de ironia aqui nessa parte. E aqui é o segunda parte do soneto, né? Que já se chama A Meu Pai Morto. A primeira é A Meu Pai Doente, né? Retrata a situação que ele ainda tá ali naquele estágio de doença. E aqui ele já morreu, né? E ele descreve como foi que aconteceu. A Meu Pai Morto. Madrugada de 13 de janeiro. Rezo sonhando o ofício da agonia. Meu pai nessa hora junto a mim morria, sem um gemido, assim como o cordeiro. E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro. Quando acordei, cuidei que ele dormia, e disse à minha mãe que me dizia: Acorda-o, deixa-o, mãe, dormir primeiro, né? Então ele acordou, viu, achou que o pai dele estava dormindo, né? Ele morreu sem expelir um gemido, né? Morreu mudo, né? Uma morte ali silenciosa, né? Bem do lado dele, né? Junto a mim. E saí para ver a natureza, em tudo o mesmo abismo de beleza. Nem uma névoa no estrelado véu. Essa parte que é interessante, né? Muito boa esse encerramento, né? Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas, como Elias, num carro azul de glórias, vê a alma de meu pai subindo ao céu, né? Então ele usa uma referência aqui muito, muito inteligente, né? Referência bíblica, né? Que Elias fala que Elias foi arrebatado, né? Num carro de fogo, né? Na Bíblia tem essa história. Elias, o profeta, foi arrebatado. E aí ele faz uma boa referência aqui, muito interessante, né? Como ele conseguiu encerrar esse verso, mas acima de toda a técnica, acima de toda a metáfora, a, o elemento mais forte aqui, né, desse poema dele é o sentimento, né, cara? Que a gente sente em ver a forma como o pai dele morreu e como ele se sentiu. Então, esse é o elemento mais forte aqui, acima da técnica, eu acho, acima das metáforas que ele utiliza. Podre, meu pai, a morte o olhar lhe vidra, em seus lábios que os meus lábios osculam, micro-organismos. Fúnebres pupulam numa fermentação gorda de cidra. Oscular é tipo beijar, né? Então, em seus lábios que os meus lábios beijam, serão tipo assim, né? Oscular é sinônimo de beijar, né? Duras leis as que os homens e a hórrida hidra a uma só lei biológica vinculam, e a marcha das moléculas regulam com a invariabilidade da clepsidra. Ele usando aqui, a clepsidra, eu não sei se é uma planta, talvez seja, né? Mas Augusto dos Anjos, mais uma vez aqui, se utilizando do vocabulário vasto que ele tinha, né? Ele tinha muitos recursos, né, cara, pra conseguir usar ali. Mas enfim, duras leis as que os homens e a ordem da hidra a uma só lei biológica vinculam, né? Então tudo é só uma lei, né? Só uma lei comanda tudo, é a lei da evolução, da transformação. A pessoa morre e aí, né, esse ciclo se decompõe, os elementos se dispersam, né? Então os homens e a ordem da hidra a uma só lei biológica vinculam, e a marcha das moléculas regulam com a invariabilidade da clepsidra. Podre, meu pai, e a mão que enchi de beijos ruída toda de bichos, como os queijos sobre a mesa de orgíacos festins. E aí tem um contraste, né? Que a mão que enchi de beijos ruída toda de bichos. Vocês veem que tem essa, essa sonoridade, né? Parecida, ele faz esse jogo aí de palavras, né? Ó. E a mão que enchi de beijos ruída toda de bichos, né? A fonética de beijos e bichos, né? Não rima exatamente, mas tem uma semelhança, né? Ali. Então tem uma certa musicalidade também assim no verso, né? E a mão que enche de beijos, ruída toda de bichos. Como os queijos, mais uma vez, né? O Jô, sobre a mesa de orgíacos festins. Pra você vê, a mão que ele tinha enchido de beijos, toda de bichos, né? Você vê a transformação, né? Pra você vê como o ser humano quando morre já não vale mais nada, né? Um momento ele tá lá, normal, e outro momento morreu, tá sendo ruído, comido pelos vermes, né? Amo meu pai na atômica desordem, entre as bocas necrófagas que o mordem, e a terra infecta que lhe cobre os rins. Na atômica desordem, né? Tipo, quando ele morre, né?
Ele é entre a história de decomposição, os elementos se dispersam, né, e tal. Acho que deve ser algo, talvez isso, né? Parecido com isso. Entre as bocas necrófagas que o mordem, a terra infecta que lhe cobre os rins, né? Então, acima de tudo, por mais que o pai dele esteja nessa situação, né? Morto, né? Na situação horrível, ele ainda continua amando o pai dele acima de tudo. É muito interessante, cara, esse poema do Augusto dos Anjos, né? É simples assim, né? Comparado aos outros que ele escreveu, mas, como eu disse, o elemento mais forte aqui é o sentimental, né? O sentimento que ele consegue produzir na gente, ver a forma como o pai dele morreu, mudo do lado dele, né? Então, ele escreve isso com a naturalidade tão grande que parece até um pouco estranho, né? Uma morte tão horrível assim, dessa forma, uma situação tão chata, mas que ele, né, conta com a naturalidade através do poema dele. E agora eu queria ler outro que é muito conhecido. Se chama Vandalismo. Vandalismo, muito conhecido esse poema do Augusto dos Anjos também. Mas vale a pena a gente ler de novo. É bom, cara. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho. Vandalismo. Aqui, alucinação à beira-mar. Tá pertinho aqui, ó. Aqui, vandalismo. Vandalismo. Meu coração tem catedrais imensas, templos de prísquas e longínquas datas, onde o nume de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas, e os florões e as pratas. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos, e erguendo os gládios e brandindo as rastas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Caramba. Então, bora lá, né? De novo, começar aqui do comecinho do poema, pra gente analisar verso por verso, né? Pelo menos o que eu consigo entender, né, cara? Vamos lá. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, né? Então, catedrais são igrejas, né? Então, talvez essas catedrais representam as crenças dele, né? Do Augusto dos Anjos, as crenças que ele tinha, as coisas em que ele acreditava, né? Os ideais dele, né? Então, meu coração tem catedrais imensas, templos de prisco, de priscas e longínquas datas, onde o número de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças, né? Como eu falei, né? Então, tô falando que ele acredita em muitas coisas, né? O coração dele crê, tem suas crenças, no caso, né? Seria algo assim, eu acho. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas, e os florões, e as pratas. Então, tá descrevendo uma catedral mesmo, né? Uma catedral grande, né? Brilhante, né? E os ornamentos ali da catedral, tipo ametistas e florões e as pratas, né, e colunatas. Não tá descrevendo uma catedral, né, que no caso que seria ali o coração dele, tem essas catedrais imensas, né, que representariam as crenças dele, né, metaforicamente. Eu não vou conseguir explicar o significado de cada palavra, cara, porque realmente tem algumas que eu até esqueci qual é o significado aqui, né. Eu sei que fúlgida é brilhante, né, pelo que eu lembro. Eu acho que é isso, cara. Será que fúlgida é brilhante? Eu vou até pesquisar pra não passar vergonha, velho. Então vou ter que me desculpar aqui, cara. Eu acho que fúlgida é brilhante, certo? Deixa eu ver. Fúlgida é brilhante, resplandecente, brilhante, é isso mesmo, né? Então é isso, cara. Como os velhos templários medievais, né? Continuando aqui o poema, terceiro verso. Como os velhos templários medievais, para quem não sabe, né? Templários eram os cavaleiros, né? Da Idade Média que faziam as cruzadas, né? É, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos. Então ele se aprofundou em si mesmo, né? Ele investigou, analisou as crenças dele, né? Pensou, refletiu sobre as crenças que ele tinha, né? A gente for aqui é,
falar sobre a metáfora que ele está usando. E erguendo os gládios e brandindo as rastas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Ou seja, ele como os velhos templários medievais, né, os cavaleiros das cruzadas, né, que tinham a missão de recuperar Israel dos árabes, né, e tal, que serviam à Igreja Católica. Entrei um dia nessas catedrais, e nesses tempos claros e risonhos, e erguendo os gládios e brandindo as rastas. Gládio acho que é espada, né? É alguma arma aí, alguma arma. Alguma arma branca. Eu acho que é espada. Isso, uma espada curta de dois gumes, é isso mesmo. E rastas é tipo aquele negócio aquele mastro, né? Assim que segura a bandeira. Deixa eu ver. É isso mesmo, cara. Deve ser alguma coisa do tipo. Mas enfim, Glaudio é espada, Glaudio, né? E rasta deve ser aquele negócio que você usa para balançar a bandeira, né? Aquele pauzinho assim, de madeira. Então, que um item típico que os templários medievais carregavam, a bandeira com a cruz, né? E erguendo os gládios, as espadas e brandindo as rastas, as bandeiras, no desespero dos iconoclastas. Iconoclastas são as pessoas que se opõem a qualquer tipo de adoração, né? A imagens, a estátuas, a ícones, né? Seja protestante ou sei lá, ateu, mas a pessoa é contra essa idolatria, essa veneração a estátuas, a objetos, né? A ícones, né? Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. No desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Então ele começa falando que o coração dele tem catedrais imensas, que são as crenças, né? Que o coração dele tem, as coisas em que ele acredita. E um dia ele entrou, né? Se aprofundou em relação a essas crenças que ele tinha, começou a refletir e para dizer isso, ele usa a metáfora como os velhos templários medievais. Entrei um dia nessas catedrais, né? Não é bem uma metáfora, mas é a metáfora, né? Porque ele tá falando que entrou nas catedrais do coração dele, né? Então, uma comparação, com os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais. Se aprofundou em si mesmo e refletiu sobre as crenças. E erguendo os gládios e brandindo as rastas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Então ele se desfez das ilusões que ele tinha, desacreditou das crenças dele e quebrou a imagem dos próprios sonhos dele, né? Então ele se desiludiu, acordou, né? Ficou desesperançoso. Isso que ele quer dizer, mas ele usa o nome é vandalismo, o nome desse poema, vandalismo, né? Mas é uma coisa, ele falou isso de uma forma tão inteligente, né? Ele tinha tantas formas que ele poderia falar isso, que ele se desiludiu das crenças, mas ele usou uma metáfora tão inteligente, cara, que você lê de primeiro e você deixa passar, é só mais um poema bonito, né? Mas se parar pra pensar, a minha interpretação é essa, né? Não sei qual é a sua desse poema Vandalismo, mas a minha é essa. Mas é isso, cara. Foi só esses dois mesmo, porque senão vai ficar um vídeo longo, né? Já dá 20 minutos já. E aqui, ó. Eu e Outras Poesias, Augusto dos Anjos. Eu e Outras Poesias. O livro foi R$ 10 aqui no sebo que tem aqui perto. Vale a pena, cara. Tem muita coisa aqui. Quase 200 páginas, né? Por mais que ele tenha morrido muito cedo, ele morreu com 30 anos, ele escreveu bastante coisa, teve uma vida assim bastante produtiva escrevendo os poemas dele, então tem bastante poema aqui dele. E eu nem estou perto de terminar, nem estou perto, tem muita coisa para ler ainda, cara. Acho que umas 80 páginas por aí, ou 90 páginas, né, para terminar. Mas é isso, mais dois poemas aqui analisados, e no próximo vídeo eu pretendo trazer outro poeta, né, cara. Já analisei 4 poemas do Augusto, com esses dois que eu acabei de fazer agora. Eu li um do Carlos Drummond de Andrade também, primeiro vídeo, mas nos próximos vídeos aí eu pretendo trazer outros também e aqui comentar com vocês sobre os poemas e tentar interpretar, né, usando a minha inteligência limitada que eu tenho. Mas é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, mano, se você gosta também de poesia, né? Se você lê também Augusto dos Anjos e gostava do que ele escrevia, deixa aqui nos comentários aí o seu poema preferido dele. Então é isso, falou.
Tamo junto, até o próximo vídeo. E recomendo também poetas aí, se querem que eu conheça algum pra eu ler, pra trazer aqui pro canal, pra gente comentar sobre e ler junto também, né? Quem sabe? Então é isso, tamo junto e falou, mano. Até o próximo vídeo.